Olá, queridos amigos, aqui estamos para mais uma preleção. Este momento da nossa semana, onde nós buscamos afastar da nossa mente, afastar do nosso coração as preocupações, para podermos estudar uma página que venha nos trazer os ensinamentos de Jesus e assim podemos nos fortalecer para enfrentarmos todas as dificuldades da vida. E assim nós vamos neste momento sintonizando com os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiões, aquele companheiro, aquele espírito que Deus colocou ao nosso lado no momento do nosso nascimento e a quem carinhosamente chamamos de nosso anjo da guarda. Sintonizamos também com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, esta que se fez nossa mãe espiritual, que zela por nós, que nos auxilia e nos ampara. E já sentimos derramar-se sobre nós todo o amor de Maria, que nos aconchega junto do seu coração, nos transmitindo energias renovadoras de paz, segurança, força e coragem. E é Maria quem nos conduz pelas mãos até seu Filho muito amado, Jesus, nosso Mestre. A Jesus nós agradecemos o seu Evangelho de luz, todos os ensinamentos que nos deixou, e pedimos a Ele que nos leve até Deus nosso Pai, o doador da vida, este Pai amoroso que conhece tão bem a cada um de nós, porque foi Ele que nos criou. E a Deus nós agradecemos a oportunidade desta encarnação. Agradecemos a família que nos recebeu, a família que constituímos, mas agradecemos principalmente as muitas oportunidades que nos concede a sua infinita misericórdia. E agradecemos a Deus com a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, hoje nós vamos estudar a lição número 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que nos foi trazido por Emmanuel com a psicografia do Chico Xavier. E a lição 92, ela tem por tema Madalena e nos traz um trechinho do Evangelho de João, onde ele nos diz: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Essa passagem é o diálogo que aconteceu entre Madalena e Jesus no momento em que ela foi ao local onde Jesus tinha sido sepultado, e lá ela não encontrou o corpo de Jesus no dia seguinte da sua morte. E ela não encontrou o corpo de Jesus e ela se assustou, pensando que tivesse acontecido alguma coisa. E ela ouve alguém chamá-la atrás dela, Maria. E quando ela volta-se, é Jesus em espírito que havia aparecido pela primeira vez depois do seu desencarne.
E ela fica maravilhada com aquela imagem luminosa de Jesus e ela lhe diz: Mestre. Então é este diálogo que está aqui reproduzido e sobre o qual Emmanuel nos diz: dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é o fato que convida a meditação acurada. Por que razões profundas o Divino Mestre deixaria tantas figuras mais próximas da sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que Jesus não apareceu antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os personagens da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera a fundo o amargo sabor dos hábitos difíceis de serem extirpados e amolecera-se ao contato de entidades perversas e permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. No entanto, bastou o encontro com o Cristo para ela abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim. Nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia, no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos investiguem a razão pela qual Jesus não apareceu primeiramente a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou aos amigos. Mas é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, se transformou tanto à luz do Evangelho Redentor. Bem, é uma página belíssima que vem nos falar de Maria de Magdala, vem nos falar de Madalena. E quando nós vamos pesquisar sobre a figura de Madalena, nós percebemos que há muitas e muitas versões, mas nós vamos nos ater àquela palavra de espíritos que vieram nos trazer informações sobre ela e que são espíritos que nós confiamos na sua palavra pelas obras que esses espíritos nos trouxeram. Uma delas é o livro Boa Nova, que nos foi trazido pelo espírito Humberto de Campos com a psicografia do Chico Xavier. No livro Boa Nova, na lição número 20, Humberto de Campos nos descreve Maria de Magdala como uma mulher que vivia numa vila principesca, quer dizer, numa casa muito suntuosa, numa mansão, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e que se tomou de
profunda admiração por Jesus. Então é assim que ele descreve. Então tudo nos leva a crer que verdadeiramente Maria de Magdala era uma mulher que, por diversas razões da sua vida, passou a ter uma vida de prazeres, recebendo pessoas na sua mansão e auferindo lucros, ganhos com o relacionamento que mantinha com essas pessoas da alta sociedade da época. Há também obras que nos retratam que Maria de Magdala, ela iniciou essa vida onde cometeu muitos erros, depois que ela se casou com um homem muito importante, e esse homem a devolveu para o seu pai, e o pai não permitiu mais que ela morasse na casa dele, porque naquele tempo era uma situação desonrosa uma mulher ser devolvida pelo marido ao seu pai. Então, essas obras retratam que ela passou a ter essa vida pela qual depois ela foi conhecida, porque ela não tinha sido aceita pelo marido e nem pelo pai. De toda forma, o que nos interessa é aquilo que o Evangelho nos fala de Maria de Magdala, como uma mulher que, quando conheceu Jesus, ela se transformou. Ela foi para Magdala, que era a cidade de onde ela era originária, e ali ela vendeu todos os seus bens, ela dividiu tudo com os pobres e ela passou a seguir o Mestre Jesus. Então, nós vemos que Maria de Magdala, ela sempre será o nosso exemplo maior de transformação moral, porque ela tinha uma vida repleta de erros, repleta de vícios, e, no entanto, quando ela conheceu a Jesus, ela se transformou. E a lição de hoje vem justamente nos dizer por que motivo Jesus, depois do seu desencarne, na primeira vez que ele surge em espírito, por que ele escolhe aparecer para Maria de Magdala e não para sua mãe ou para os seus apóstolos. E aí a lição vem nos dizer que Jesus quis nos dar um ensinamento profundo de que a sua mensagem é para todos, de que ele não tinha preconceito com ninguém em face dos erros que a pessoa pudesse ter cometido. Então, Jesus apareceu primeiramente para ela para nos dizer que a sua doutrina é para todos os aprendizes, para todos aqueles que desejam transformar a sua vida. Então, não importa o erro que a criatura tenha cometido, se ela tem o desejo sincero de arrepender-se, de aceitar os ensinamentos de Jesus e segui-lo, Jesus vai estar ao lado dela da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, essa página de hoje vem nos convidar a termos o mesmo comportamento que Jesus teve com Madalena, termos com aquelas pessoas que estão no nosso convívio e que é do nosso conhecimento que essas pessoas cometem erros graves na sua vida. Então é um convite para que nós não isolemos essa pessoa, para que nós não a tratemos de maneira diferente, para que nós não desprezemos essas pessoas em função dos erros que chegam ao nosso conhecimento que elas praticam na sua vida. Porque Jesus conhecia a história de Maria de Madalena, ele conhecia, ele sabia que ela era uma mulher que muito havia errado na vida, mas ele também sabia que ela tinha se transformado, que ela desejava sinceramente seguir os seus ensinamentos, transformar a sua vida, como de fato ela o fez. Maria de Madalena,
Ela foi depois viver num campo onde estavam isolados aqueles que tinham a lepra e que eram pessoas profundamente rejeitadas pela sociedade. Eles não tinham permissão de se aproximar das cidades. Eles viviam em campos bem afastados. E ela foi para lá para ajudar essas pessoas, para cuidar delas. E ela, evidentemente, também contraiu a lepra e foi nessa condição que ela veio a desencarnar. Então ela abriu mão de tudo para seguir a Jesus, para praticar a caridade, para auxiliar o próximo, pagando o preço da sua própria saúde, da sua própria vida. Então Maria de Magdala, Maria de Madalena, ela foi uma mulher que muito errou, mas ao conhecer Jesus ela se transformou. E Jesus considerou esse esforço de Maria de Magdala na sua transformação. E ele premiou isso ao aparecer em espírito, primeiramente para ela, e nos deixando essa lição maravilhosa de que nós não devemos rejeitar ninguém, nós não devemos julgar a ninguém, porque nós não estamos no coração daquela criatura para saber por que ela cometeu os erros que cometeu. Então que possamos aproveitar essa lição belíssima que Jesus nos deixou, de acolher aquelas pessoas que estão em erro, ajudá-las, fortalecê-las para que elas possam transformar a sua vida, como fez Madalena, e possam, a partir do conhecimento do Evangelho, seguirem a Jesus por um caminho novo. Não nos cabe julgar a ninguém. Nós mesmos cometemos muitos erros e gostamos tanto quando as pessoas nos acolhem, nos aceitam e nos ajudam a seguir um caminho melhor. Façamos isso. Esta é a lição que Jesus nos ensinou ao aparecer em primeiro lugar em espírito para Madalena. E assim, queridos amigos, nós vamos agradecer a oportunidade maravilhosa de estudarmos esta lição de hoje e agradecemos com vibrações. Vibramos por todos os países do mundo que sofrem com a Covid e com tantas outras doenças, que sofrem com os conflitos, a fome, a miséria, e que possamos vibrar por todos esses países para que os seus dirigentes possam ter amor no coração. Vibremos pelo nosso Brasil, a nossa pátria querida, pelos nossos governantes, o nosso presidente, os seus ministros, os governadores, os prefeitos, por todos os homens e mulheres do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, que têm a missão grandiosa de ajudar a população brasileira. Vibremos agora por todos os lares da terra e de maneira muito especial pelos lares em desajuste. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais psiquiátricos, clínicas de dependentes químicos, asilos, orfanatos e presídios, por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos com muito carinho por nossos familiares e amigos e por uma pessoa que neste momento passa pela nossa mente e pedimos a Jesus que possa cuidar desta pessoa com muito carinho. Vibremos agora pelo CAE, a Casa Espírita, que nos recebe para o trabalho, assistência espiritual e o estudo. Vibremos agora por nossos vizinhos, pedindo a Jesus que haja nos seus lares a mesma paz que desejamos para o nosso lar. Vibremos pela nossa casa, por todos aqueles que residem conosco, para que bênçãos de luz possam nos auxiliar a ter serenidade e paz no nosso lar. E finalmente, Senhor, nós pedimos licença
para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, amigos queridos, que possamos ter uma excelente semana, refletindo sobre a lição maravilhosa de hoje, e que possamos ter serenidade e paz para conduzir a nossa vida, considerando os ensinamentos de Jesus. Um grande beijo a todos e até a próxima oportunidade.